E a primeira pergunta é essa aqui, que está passando aqui embaixo. Por que as obras não salvam? E qual o seu papel para a vida cristã? Bom, as obras não salvam porque o homem não pode se salvar. Sabe? É uma regra básica e lógica. Se as obras salvassem, significaria que o homem pode se salvar. Você está entendendo? Então, em rápidas palavras, para que você entenda, quando Adão e Eva pecam e eles são colocados para fora do Jardim do Éden e eles são pecadores, a partir daquele momento, toda a sua semente que sair deles, né, estão nascendo da cria de Adão e Eva, ou seja, eles já nascem herdando de Adão e Eva o pecado. Por quê? Né? Porque eles são filhos dos pecadores e eles nascem fora do Éden. Todos que nascem fora do Éden, tá? São todos pecadores, ok? E isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12, porquanto a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. O que o apóstolo Paulo está falando? Sabe a morte que você é sujeito a morrer? Sei. Então, se você morre, é porque você é pecador. Porque a morte só tem poder sobre o pecador. Você está entendendo, meu? Por que as obras não salvam? Porque o homem não pode se salvar. Só Jesus pode nos salvar. Só a morte dele pode nos dar a salvação. E qual o seu papel para a vida eterna? As nossas obras para a vida eterna não tem papel nenhum. Absolutamente nenhum. As nossas obras não fazem nada pela salvação. Ao contrário do que os CCBanos pensam, porque esse tipo de questão eu achei interessante, porque isso tem tudo a ver com as últimas pregações que a CCB vem fazendo. Nilson Marques, Luiz Carlos de Viçosa, Salvador Bueno, todos esses homens estão pregando obras para a salvação. Aí a segunda parte da pergunta, e qual o seu papel para a salvação? Obra para a salvação? Nenhuma. Nada. Aí se você fizer a pergunta, então qual o papel das obras? Você tem que tirar salvação. Qual o seu papel para a vida cristã? Que é a vida cristã. O papel para a vida cristã é que as obras, ela pode mostrar um sinal de que você é cheio do Espírito Santo. Simples assim. Ou seja, as obras é fruto do Espírito Santo, não o contrário. A CCB, ela criou essa regra contrária. Eles dizem que a salvação é fruto das obras. Ou seja, eu tenho que ter obra para depois me salvar. Tá errado, meu filho. É a mesma coisa que você plantar a árvore de ponta cabeça. Não pode fazer isso aí. As obras é fruto da salvação. Ou seja, primeiro eu sou salvo, depois eu produzo obras. Como assim? Quando eu sou salvo, Deus enche meu coração do Espírito Santo. E aí, pelo Espírito Santo, eu vou produzir frutos. É pelo Espírito Santo, né? E eu vou ler aqui para você, para esse irmão e para todos que estão me ouvindo. Se você tiver uma Bíblia aí, pode abrir em Efésios. Efésios, no capítulo 2, o versículo 10. Depois que fala da salvação pela fé. Olha só. Vamos ler desde o versículo 8, vai. Porque pela graça sois salvos. Aqui está falando, você é salvo pela graça de Deus. O que é a graça? A graça significa que foi Deus que te salvou. É isso que significa graça. Ele te salvou. Graça é um presente, ou seja, você não tem direito a esse presente. Ele te dá porque ele quer. Por isso que é graça. Então, pela graça sois salvos. Por meio da fé. Ou seja, a salvação vem através de você crer. É isso que significa por meio da fé. Ou seja, ela vem pelo meio do eu crer. E aí segue. E isto não vem de vós. Ou seja, não é você que vai ter esse dom de crer. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Aqui está falando que é dom, ou seja, é dado por Deus. Versículo 9. Aqui esse versículo 9 é uma rasteira para essa questão aqui. Ó, porque, gente... sabe, se os CCBanos estudassem um pouquinho a Bíblia, lesse um pouco mais, já não iam falar essas coisas aqui, ó.
Versículo 9. Não vem das obras. Olha aqui, não vem das obras. De qual? Das suas obras. Aqui está falando, a salvação não vem das obras. Ela não é fruto da obra. Ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai poder dizer que ele se salvou porque ele fez um esforço para se salvar. A salvação da CCB, ela é tão ridícula, desculpa falar assim, irmão, que eles pregam a salvação através do mérito. Se eu for firme e fiel, eu herdarei a coroa da vida eterna. Ou seja, meu esforço, mérito meu. Isso é um absurdo. Um absurdo. Se eu for firme e fiel, vou herdar. É por isso que o CCBano é inchado. É por isso que o CCBano sai falando por aí que ele tem direito da vida eterna. Eu tenho direito. Quando ele fala direito, ele está apontando que ele merece. Porque ele fez alguma coisa por isso. Tá? Ele diz que ele merece. Agora fica vendo, ó. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora a parte das obras. A primeira parte, a salvação não vem da obra. Agora ele vai falar o que vem da obra. Olha aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, Deus, ele nos converte, nos limpa para a boa obra. Ou seja, as obras vêm depois. Primeiro ele nos salva, primeiro ele nos limpa, depois ele nos ensina as boas obras. Olha aqui, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, foi Deus quem preparou as obras para nós andar nela. Então, até alguma obra boa que você fizer, não se orgulhe disso. Não é tua, é Deus que está atuando por você. Sabe quando você sente compaixão de alguém, quando você sente... Isso é Deus. É Deus fazendo com que você sente aquilo. Então, nem as obras que você faz boas são tuas, são de Deus. Por isso, ninguém pode se gloriar. Absolutamente ninguém. Ok? Acho que eu respondi aqui, né? Agora vamos para a pergunta número 2 que ele fez aqui. Tá? Eu vou responder todas as perguntas. Ele fez 8 perguntas. Vamos colocar aqui. Pergunta número 2, vou colocar na tela. A pergunta número 2, ele está falando o seguinte: qual a diferença entre quando eu estou fazendo obras como fruto e não pelas minhas próprias forças? Eu não entendi muito a pergunta dele aqui.